Eu não sei se você entendeu a razão de aqui estarmos. Glória a Deus. Porque toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração não será perdida neste lugar, porque pertence a Ele. Essa história é a respeito dele, fala sobre ele, e é por ele que nós estamos aqui mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero convidá-los, aproveitando a vossa disposição de pés, aqui vemos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas. O capítulo é o de número 22. Enquanto você procura aí, é muito importante que você tenha aí, se for a Bíblia de papel, melhor, né? Mas se for eletrônica, vale também. É coisa da geração atual, né? No tablet, no smartphone, mas no papel, parece que nos chama um pouco mais de atenção, não é? Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, que aqui estão conosco na noite desse dia. Aqueles que estão convidados, aqueles que foram convidados para esse ritual, essa cerimônia que o Senhor Jesus nos ensinou a fazê-la. E eu quero ler com você, capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Vamos ler, é um tanto extenso, mas eu quero ler de forma rápida com você, do versículo 1, vamos até o 23. Eu vou lendo aqui, você vai me acompanhando aí, vai confirmando o que está escrito. Estava, pois, perto da festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, de como lhe o entregaria. Os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava a oportunidade para lhe o entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Grave esse nome, Páscoa. E mandou Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhes perguntaram: onde quer que a preparemos? E ele lhes disse: eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o, reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento, ou seja, a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade, o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Mas, ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isso? Se você crê nessa palavra, pode dizer amém? Amém. Amém significa assim seja. Você crê nessa palavra. Eu quero juntamente com você, aqui nesse auditório, e aí na sua casa, onde você também se prepara,
para participar da ceia do Senhor, vamos numa palavra de oração, clamar ao nosso Deus e Pai, que se agrade da nossa estada, da nossa presença aqui nesse lugar, nessa noite. Você pode orar ao Senhor, você pode visualizar o céu por dentro, você pode visualizar o seu Pai, você pode enxergar e entender de que Ele tem algo para nós nessa noite. Então vamos orar. Pai querido, eu quero te adorar mais uma vez, reconhecendo a tua soberania sobre as nossas vidas e aceitando a tua paternidade sobre aquilo que somos e tudo o que representamos, meu Senhor, meu Deus, meu Pai. E é em nome de Jesus, nome sobre todo nome, através do qual nós, eu e os meus irmãos, fomos inseridos nessa herança, nesse rol de herdeiros, somente e tão somente pelo nome de Jesus, é que eu te peço que o Senhor se agrade da nossa presença aqui, ó Deus, e que nada, nem ninguém ou circunstâncias possa dissuadir ou nos tirar a atenção daquilo que é devido, e esse algo que é devido é honra e glória ao nome do Senhor Jesus, a quem nós devemos todo louvor e toda adoração. Portanto, meu Pai, aqueles que aqui chegaram, começa a trabalhar na mente, no seu intelecto, também, Senhor meu Deus, na minha fala, na minha mente, dá-me confiança para cumprir os teus propósitos através da tua palavra, para que ela vá e faça o efeito para o qual foi enviada nesta noite. É o que eu te peço, grato, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar assento, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Queridos, é a minha intenção nessa noite, porque primeiro é a intenção do nosso Pai Todo-Poderoso, engrandecer o nome do único que é Senhor. E Ele é Senhor, não porque nos trata como os senhores desse mundo. Então, esquece esse paradigma daquele senhor autoritário, impositor, e te lembra, e nós vamos discorrer nesta noite, neste momento, exatamente a respeito disso, sobre o amor que esse Senhor nos traz, nos levando a servi-lo, também a Deus e Pai. E eu gostaria que nesse momento também você esquecesse, tirasse da sua mente toda aquela sua ideia ou paradigma dos pais dessa terra. Talvez aquele pai autoritário, muito bravo, que você teve como referência, mas não é desse pai que estamos falando. Eu falo aqui de um pai por excelência, um pai amoroso. Por isso, nos reunimos na noite deste dia, poderia ser uma manhã, para comemorarmos a ceia do Senhor. E quando eu falo ceia, eu falo de comunhão. Ceia é o culto de comunhão, de congraçamento. E eu falo aqui de comunhão em Jesus Cristo. Quero chamar a sua atenção que o sobrenome de Jesus não é Cristo, não. O nome de Jesus é Jesus. Ele era conhecido Jesus, filho de José, Jesus o Nazareno, Jesus o Galileu. Mas essa forma como ele se tornou conhecido, Jesus Cristo, vem do grego aqui relatado nesse livro, Christos, que significa cordeiro, ungido, consagrado, sacrifício entregue. Então, Jesus Cristo, ontem e ainda hoje e eternamente, é conhecido como Jesus ungido de Deus, Jesus o consagrado de Deus, Jesus que se entregou para comprar para si e para o seu Senhor homens, mulheres, tribos e nações. Portanto, quando eu falo aqui da ceia, que é a ceia da comunhão, eu gostaria que você entendesse que no trecho que nós lemos aqui, e é muito importante que nós temos, Jesus nos dá um exemplo naquela primeira ceia,
de algumas coisas, e ele nos ensina algumas coisas aqui. E eu gostaria, irmãos, eu não vou ler todas as passagens pela exiguidade do tempo, mas eu quero, em nome de Jesus, que você não perca o seu tempo olhando dos lados, mas que se atente à palavra do Senhor, nem também aos meus trejeitos, e nem no momento até que eu vá sorver alguma água, que nós vemos algumas pessoas ficam acompanhando o que acontece, o que chega. Não, estejam ligados na palavra de Deus. Irmãos, quando nós falamos de ceia, Jesus, ele mandou os seus discípulos naquela primeira ceia, que serve de exemplo às demais. Ele enviou os seus discípulos, conforme está escrito aqui, ele enviou a Pedro e a João, dizendo: ide e preparai-nos a Páscoa. Preste atenção que a partir desse momento, e se você perder um instante sequer, talvez você perca um detalhe que vai fazer falta para a sua vida. Jesus mandou, mas os discípulos já começaram a ensinar como deve ser na ceia. Eles perguntaram: Senhor, como o Senhor quer que preparemos? Aonde o Senhor quer que preparemos? Então, apesar de Jesus ter mandado que eles fossem, eles humildemente perguntaram: aonde? Como será? A humildade, queridos, grave isso, precede a honra. A humildade precede a honra. A humildade vem na frente da honra. Ora, Jesus mandou que os discípulos preparassem aquela Páscoa, porque era a época, aquela ceia, porque era a época da Páscoa. E Páscoa significa Pesach, ou seja, passagem. Quando iniciou a Páscoa, pastor? Lá atrás, a primeira Páscoa se deu quando o povo de Deus saiu da terra do Egito. Veja, eu estou saindo agora do cenáculo, onde Jesus mandou preparar a ceia, que seria um basta para a Páscoa antiga, e o início da ceia que ele instituiu, dizendo através de Paulo, e ele mesmo dizendo aqui: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Alguém está aqui em memória de Jesus? Assim seja, para a glória de Deus. Pois bem, aquela primeira ceia se deu porque era a época da Páscoa. Mas pastor, e como se dava a Páscoa? Se você voltar comigo lá para o livro do Êxodo, no capítulo 12 em diante, você vai ver que o Senhor Deus, ele dá uma ordem ao povo de Israel, dizendo: vocês vão sair da terra do Egito, a terra que oprime vocês, mas vocês, antes de sair dessa terra, eu vou agir com vingança sobre os reis do Egito, porque Faraó era tido como rei do Egito, animais eram tidos como deuses do Egito. Então Deus disse que iria agir contra os deuses e os reis do Egito e toda a terra do Egito, para que eles soubessem que o poder maior, único, é do Senhor Deus, Jeová dos exércitos. Deus diz então ao seu povo, está lá relatado, que eles, ao 10º dia do primeiro mês, que era o mês de Abibe ou Nissan, que eles separassem um cordeiro, macho, sem mácula, e ao longo daqueles 10 dias, eles iriam observar se o cordeiro tinha algum defeito. Se houvesse defeito, era descartado, porque para Deus, sacrifício pela metade não vale a pena, não valeu, não pesa. Ao prazo ou a cabo de 10 dias, a família se ajuntaria, mataria na madrugada, ou seja, na noite anterior, o cordeiro, imolaria o cordeiro, iria, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas iria separar da fressura, iria separar o cordeiro para prepará-lo e comê-lo cozido. Um cordeiro assado, e com ervas amargas cozidas. Eles comeriam apressadamente,
olha que não é para comer devagar. Deus tem pressa em tudo que faz. Eu quero aqui dizer, irmãos, não que a pressa, eu falo essa expressão, não que Deus tenha problema com o tempo, não, porque há um kairós de Deus e tudo acontece no tempo de Deus. Mas em relação a nós que estamos no Cronos, esse relógio passa, não dá tempo de enrolação, não podemos perder tempo. Eles estariam com cajado na mão, sapato nos pés, a sua túnica sobre si, estavam todos albardados, preparados para saírem. Se o cordeiro fosse muito para uma família, juntar-se outra família. Veja que aí já dá a ideia de comunhão. Você está me entendendo? A ceia, eu disse aqui no início, que é um culto de comunhão. Vai doer um pouquinho, talvez para alguns de nós, essa palavra às vezes dói. Sabe o que é comunhão? É quando o que é dele é meu, quando o que faz diferença para ela, faz para mim. Isso é comunhão. Ceia é um culto de glória a Jesus. É culto, irmãos, de comunhão, consagração ao Senhor. Mas, irmãos, eu quero dizer aqui que o Senhor, Ele mostra, Ele vai ensinando aqui, que primeiramente esse Pessach, ou essa Páscoa instituída lá no passado, eles iriam comer, iriam tomar o sangue daquele cordeiro, iria passar nos umbrais das portas da sua casa, e quando o anjo que viesse vingar, matando os primogênitos, as primícias do povo do Egito, ia ver a marca de sangue, iria passar por cima. Essa foi a primeira Páscoa, e o povo de Israel tomou isso como estatuto perpétuo, e até os dias de Jesus, eles comemoravam a Páscoa. Então, o Senhor Jesus, nesse momento, reuniu seus discípulos, todos no mesmo momento. Eu quero dizer para você que esta reunião que nós estamos vivendo aqui é um lugar, é um tempo que Deus preparou para mim e para você. Não tome como qualquer reunião, sabe por quê? Porque é tomado nota lá no céu. Você está me entendendo? Então isto é um tempo, este é um lugar de adoração. E quem é que vai ser adorado? É Ele, é Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Então muito bem, ele sabia, irmãos, da importância daquele momento. Jesus sabia, por isso que ele colocou todo mundo junto. Sabe qual era a maior importância daquele momento? Jesus já houvera vivido uma situação semelhante. Quando ele foi reconhecido como Filho de Deus, quando viu-se o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e a voz de Deus, o Pai, dizer: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Ele sabia que naquele momento, lá atrás, que ele foi apresentado, que ele foi louvado, momento seguinte, ele iria passar pelo deserto, ele iria ser tentado. Jesus sabia o interesse, Jesus sabia o valor de cada ceia. Jesus sabia que depois daquela ceia ia chegar o momento tenebroso da tentação. E eu quero te dizer em nome de Jesus, o Senhor Jesus nos mandou fazer isso todas as vezes em memória dele. Sabe por quê? A festa, a prova não é na hora da ceia, a prova vem depois da ceia. Como você vai sair daqui? Como eu vou sair daqui? E como nós triunfaremos sobre o nosso adversário? Portanto, se eu fosse você, já começaria a jubilar no Senhor, engrandecer o seu nome, porque Ele nos chamou aqui para nos fortalecer. Pois bem, queridos, o Senhor Jesus, Ele sabia que também, apesar de estarem juntos, não era todo mundo que podia estar ali. Apesar de alguns entrarem, mas não entenderem a razão da ceia, Jesus foi seletivo, Ele chamou somente os seus 12.
E Jesus ensinou também naquela ceia. Olha quanta coisa a ceia nos ensina. Irmãos, sabe, eu fico muito maravilhado às vezes, e essa é uma dessas vezes, quando eu olho para vocês e noto o quanto preciso de vocês, de uma mão que se estende, de alguém que ora na intercessão, de alguém que nos recepciona, de alguém que está aqui transmitindo, de outro que nos leva, como o Leque está ali, mexendo no som, de uma banda que vem aqui preparada para louvar a Deus, para derrubar as tranqueiras do diabo, para derrubar aquela sensação. Sabe aquela pessoa que vem meio triste porque o time perdeu, sabe aquele que xingou, mas vem louvando a Deus, e a palavra depois vai entrando. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor é soberana, é absoluta, porque conosco está o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele nos ensina na ceia serviço. Vocês vão ver daqui a pouco homens e algumas mulheres que já estão trabalhando dobrarem ainda o seu serviço. E eu acho interessante que, eu vou dizer aqui uma coisa, talvez você não saiba, eu veiculei essa semana um áudio, porque nós estamos ainda, entramos na sexta-feira na fase verde, essa nossa região, né? Graças a Deus está mais aberto, para que nós possamos ir chegando mais, pouco a pouco, mais perto do Senhor Jesus. O que está por vir não me interessa, o que passou não interessa, o que interessa é o hoje. E é interessante que às vezes é aberto na segunda-feira a inscrição, e alguns se esquecem, e tem distrações, e estão relapsos, e não se inscrevem, mas vêm assim mesmo. E sabe o que acontece? Eu não fugi do assunto. Jesus está aqui, eu sinto a sua presença. A pessoa chega às vezes ali, e quem chega atrasado, no país que nós vivemos, nós sabemos disso, né? Numa linguagem futebolística, quem chega atrasado faz falta, não é verdade? Só vem para fazer a falta. O zagueiro, ele chegou atrasado, ele vai fazer falta. E a pessoa às vezes chega com aquele rancor no coração, ela não quer voltar. Mas irmãos, sabe o que acontece? Quem está com a ceia do mês passado fluindo ainda no coração, ele levanta, ele dá o lugar, ele dá espaço, e vai amando, e vai perdoando, e a graça do Senhor vai se fazendo conhecida através da igreja do Senhor. Por isso que é culto de comunhão, porque na ceia nós aprendemos a servir, e vocês vão ver daqui a pouco diáconos trabalhando aqui, cooperadores trabalhando aqui, servindo. Pastor, por que o senhor está dizendo que na ceia, o senhor não está falando daquela primeira ceia? Sim, Jesus lavou os pés dos discípulos naquela ceia. Sabe o que significa dizer? A parte mais suja sua me interessa. Eu te sirvo. Você está entendendo? Você está entendendo? Eu comecei dizendo aqui, vou terminar dizendo que ceia é culto de comunhão, mas não somente comunhão, é culto de consagração. E sabe o que é consagração? Consagração é entrega. Eu me entrego por você, eu me entrego pelo Senhor, eu me entrego. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me, gasta-me, faça de mim o que achares necessário. Isso é ceia do Senhor, isso é comunhão. Jesus vem, porque Ele disse que vai voltar, e só vai subir para aquela ceia que Ele disse aqui no capítulo 22 de Lucas, quando Ele vai sentar conosco e comer de novo. Só vai subir quem estiver nesses diâmetros, nesse perímetro, incluído nessa figura geométrica que é quadrilátera, que tem altura, que tem profundidade, que tem largura, e o nome dele é Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. No culto de ceia, irmãos, nós exercitamos uma sinceridade. Jesus começou naquele primeiro culto da ceia dizendo verdades. Ele disse, sem vergonha alguma, um de vós vai me trair. Eu não lembro de nenhum culto de ceia em que estive, onde a presença de Deus foi sentida,
que uma palavra de advertência não seja dita. Sabe por quê? Não é culto, não é momento para alisamento, para cultuar pessoas, não, é para engrandecer o nome dele, para dizer verdades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nessa ceia envolve sinceridade, mas não somente isso. A ceia envolve redenção, olha só, redenção e justificação. Você que aqui está nessa noite e vai participar do corpo e do sangue de Jesus, como nós já temos ensinado, segundo ensina o apóstolo Paulo no livro aos Romanos, capítulo 8, portanto, agora, vê se está dentro, eu estou fazendo análise de mim também aqui, viu? Porque é momento de examinar, culto de ceia é momento de examinar, portanto, agora, nenhuma condenação há. Já teve gente que está no barco. Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, não é a carne que manda em mim, não é o ódio que manda em mim, não é o meu querer que manda em mim, eu não falo o que quero. Aleluia. Estamos em Cristo, você está entendendo? Jesus é o Senhor dessa reunião nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A maior dificuldade, irmãos, é interessante dizer isso, porque quando eu falo em justificação redentiva, é diferente simplesmente do perdão. E eu quero aqui lembrar aquilo que a maioria de nós, pelo menos dessa igreja, já sabemos. Se eu tenho dois indivíduos, o indivíduo A e o indivíduo B, o indivíduo A tomou emprestado R$1.000 do indivíduo B e não conseguiu pagar. Significa que o indivíduo A é devedor do indivíduo B. Jesus, ele sabia que eu e você, se é que alguém tem pecado aqui, devíamos a Deus. Se eu chegar e disser ao indivíduo A, você não precisa pagar mais nada, e disser ao indivíduo B, você não vai receber nada, eu fiz com que esse indivíduo B se torne uma pessoa revoltada, chateada, porque ele foi roubado com R$1.000. O indivíduo A deixa de ser um bom pagador, passa a ser um devedor. Isso é perdão. Talvez alguém está chocado comigo agora, né? Mas Eclesiastes 7:8 diz: melhor é o final das coisas que o princípio delas. Jesus não veio apenas para perdoar pecados, ele veio para justificar a tua e a minha culpa. Pastor, o que é justificação? A dívida que o indivíduo A tinha com o indivíduo B, eu, o terceiro indivíduo, agora simbolizando aqui, entendam, Jesus, pago a dívida dele para ele. Ele já não está sem dinheiro, ele já não tem que receber nada de ninguém, ele não pode cobrar desse. E o indivíduo A não deve mais nada para ninguém. Você está me entendendo? Jesus pagou a tua e a minha dívida. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você entendeu agora? Glória a Jesus, já ficou melhor. Ah, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas eu disse aqui, irmãos, que muita gente tem dificuldade, principalmente os religiosos, em entender por que Deus faz isso. Eu não saí do assunto ceia não, irmão. Por que Jesus fez isso? Por que ele tinha, se fosse hoje, alguém diria, quer se mostrar. Mas diziam isso de Jesus também. Chamavam ele de paroleiro, de mentiroso, espírito de Belzebu.
Porque as pessoas, o religioso, não entende o perdão. Irmãos, perdão é algo tão complicado para as pessoas que não estão em Cristo entender, que até o surgimento do cristianismo, e agora guarde esse nome, cristianismo, porque eu vou agora passar a dizer que a ceia do Senhor é para cristãos. Eu não estou dizendo para crente. Crente até o diabo é. Está escrito que ele crê, que estremece. Ceia é para cristão. O que é isso? Roma chegou devastando todos os impérios, como os anteriores, como Alexandre, como os hunos, como bárbaros. Mas cada um desses impérios, assim como Roma, no seu panteão tinha deuses, e cada um desses deuses, escute isso, é importante, eles exigiam a melhor virgem, a melhor safra, o melhor da terra, o melhor das donzelas, o melhor dos guerreiros. Assim era um Deus, assim era um rei. Aliás, em Roma, César era tido como um Deus, mas eles não conseguiram entender quando chegou Deus encarnado em Jesus, aleluia, e ele, ao invés de pedir, ele dava primeiro. Ao invés de exigir, ele se entregava. Eles não conseguiam entender o único Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O nosso Deus, o Deus dos cristãos, o teu Deus, ele primeiro dá para depois receber. Você está entendendo? Se eu fosse você, dava algo melhor do que isso, porque ele é merecedor. Acontece que Roma não entendeu isso. Mas como é que pode? Esse Deus é um Deus muito familiar. Ele gosta de estar junto com os seus, porque Jesus disse: quem quiser conhecer o Pai, conheça a mim. Jesus foi o único que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Grava bem isso. Ele disse: ninguém, eu vou dizer de novo, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não tem pastor, não tem Paulo, não tem Pedro, não tem Judas, não tem essa, não tem aquela, não existe. É só Jesus. Jesus é a salvação. E ele disse com veemência e com confiança. Pois bem, esse Jesus, o dono de tudo, ele disse: eu sou o pão. Ele disse: eu sou a porta. Ele disse: eu sou o pastor das ovelhas. Ele disse: eu sou o bom pastor. Eu vou dizer uma coisa que parece piada, me desculpa, tá? Num momento tão sério, trazer um pouquinho dessa piada. Tem gente que ainda fica querendo entrar no céu ancorado em algum pastor humano. Você acredita num negócio desse? É uma piada, né? Tem gente que ainda pensa que a salvação está em alguém que já morreu e não ressuscitou. Tem gente que ainda pensa que aquele que não venceu, que a terra comeu, vai fazer com que ele ressuscite. Vocês acreditam num negócio desse? Mas eu vou dizer uma coisa: Jesus, ele disse: eu sou. E quando ressuscitou, mataram Jesus, mas ele ressuscitou e disse: eis que fui morto, mas ressuscitei e vivo estou, e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ah, se eu fosse você, adorava mesmo a Ele, glorificava mesmo a Ele, porque o culto é a Ele. Aleluia. Roma não entendeu isso. Roma falou: como é que pode? Esse povo, a gente mata ele, a gente bate neles, e ao invés de ter que forçar eles ou entregar ele para uns deuses, eles querem ir. Eles querem ser entregados. Eles vão para o Coliseu. Irmãos, isso é que é Deus. Eu não sei você, mas aquele Jesus que é Deus, ainda hoje me trouxe aqui, e eu estou pronto a enfrentar o que quer que seja.
quem quer que seja, por amor a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem, irmãos, eu estou aqui falando sobre a ceia. O tempo passa muito rapidamente. E Roma ficou pensando assim, falou: como é que nós vamos fazer agora? Não tem jeito. O Deus dele é familiar. Nunca nenhum Deus era daquela forma como foi Jesus. Jesus comia com as pessoas, comia com os seus discípulos. E olha, vou dizer para você, não era qualquer um não. Ele comia com pecadores. E os seus perseguidores, ele convidava e ele ia. Você está entendendo? Eu vou dizer mais um ponto. Eu disse 2 lá atrás, não sei se vocês estão lembrados. Ceia é comunhão, ceia é consagração. Estão lembrados? E eu disse aqui que ceia é para cristão. Agora eu vou dizer uma coisa: ceia é para cristão que está preparado para viver refletindo a glória de Deus pelos outros, para morrer e a sua vida se tornar semente, a sua entrega fazer diferença para outro. Está entendendo o que é isso? Se te convidarem, eu vou dizer uma frase aqui, talvez você vai gravar, talvez não, mas vou te dizer uma coisa: eu quero muito, se algum dia eu for preso como cristão, gostaria muito de ser condenado. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque tem muita gente que se diz cristão, mas seria perdoado, absolvido, porque alguém vai descobrir que ele nunca foi cristão, ou que ele deixou de ser cristão. Sabe por quê? Cristão segue os passos de Jesus Cristos, Jesus Cristo, Jesus ungido, Jesus entregue, Jesus consagrado, Jesus dado, Jesus morto, Jesus ressuscitado, Jesus transformado para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos queridos, eu quero aqui, mesmo que eu gostaria muito de falar bastante a respeito desse assunto, mas o tempo não nos permite. Daqui a pouco nós vamos ter aqui, após a ceia, consagração de pessoas, consagração de homens e mulheres para o santo ofício. Agora eu vou dizer a parte mais doída: de servir. Você entendeu? Você entendeu? Jesus disse: mas pastor, isso aí é só para os separados? Não, não. É que os separados, que é o caso dos diáconos, os consagrados, que é o caso dos presbíteros, os ungidos, que é o caso dos pastores, esses têm que ser exemplo. Mas a igreja, Jesus mandou a toda a igreja. Está lá no Evangelho de Mateus. A forma, o modus operandi está em Mateus capítulo 8. De aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o Evangelho de Jesus. Você está entendendo? A missão é dada a todos nós. E vou dizer para você, se preocupa não, viu? Se eu ou você nunca for no Azerbaijão, que nós acabamos de orar aqui, pode ter certeza, se você orou com fé e com confiança, o evangelho eterno vai chegar lá. Deus vai trazer sonhos, Deus vai levar homens ou missionários para falar do evangelho do Senhor. Agora eu quero aqui, irmãos, rapidamente, somente lembrar para os irmãos. A história começa lá no capítulo 2 do livro do Gênesis. O Senhor cria o homem à sua imagem e semelhança. Vem comigo aqui, fica comigo. Esse homem peca, mas ele havia sido avisado. Agora eu vou falar da última etapa da ceia. Ceia, irmão, é muito amor. Ceia
é o momento de você mais pensar em amor e tolerância. Entenda isso. O homem peca, já avisado. O dia em que você comer, você pode comer de toda a árvore do jardim do Éden, mas não coma daquela árvore que está no meio, meu filho, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Qual foi a árvore que o homem foi comer? Exatamente aquela. Mas o amor de Deus, cantado aqui agora há pouco, perdoa o homem, só que dá uma sentença. Pergunta ao homem, o homem com uma síndrome de não querer trazer para si o seu erro, diz: não, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Em outras palavras, o Senhor me deu algo com defeito, mas a ordem foi dada a ele. O Senhor perdoa e vai a mulher. Irmãos, às vezes eu vejo Deus, parece um menino nas mãos do homem, com todo respeito, mas o seu amor é que me faz amá-lo tanto. Ele vai à mulher e pergunta: mulher, por que fizesse isso? Ela diz: foi a serpente, Senhor. Chega a serpente não tem explicativo, porque era o próprio Satanás. Aí agora vem a sentença para cada um, mas para a serpente, o Senhor Deus diz: eu vou colocar inimizade entre você e a mulher. A semente dela vai te ferir a cabeça, mesmo que você tente pegar o calcanhar. A semente vai chegar lá na frente, a semente da mulher. Pois bem, o certamente morrerás de Deus começou a agir na vida dos filhos de Adão e Eva. Caim matou Abel. Por puro orgulho, o que acontece? Deus vai até Caim: Caim, por que você fez isso? Cadê seu irmão? Eu sou o guardador do meu irmão. E Deus sempre, irmãos, amando o ser humano. Você está entendendo que Deus... Por isso que os romanos não conseguiam entender. Não, isso não é Deus não. Isso é Deus? Como é que pode? Mas esse é o nosso Deus. Falou: eu sou guardador do meu irmão. O Senhor diz para Caim: olha, a vida e a morte está na tua porta. Escolhe a vida. Ainda dá a dica. Pois bem, dali para frente, a geração de Caim começa a dar homens maldosos, que matavam, briguentos, sanguinários. Mas se levanta da semente do terceiro filho de Adão e Eva, Sete, se levanta uma semente boa, e ele é Enoque. E Enoque anda com Deus, e Deus toma para si. Por 300 anos, Enoque andou com Deus, e Deus se agradou da vida de Enoque, e tomou para si. Ah, irmãos, que coisa boa, quando a mulher anda com Deus, mesmo que o passado na família seja ruim, mas ele ou ela escolhe andar com Deus. Pois bem, o neto de Enoque, Noé, foi declarado por Deus como justo. Não estou fugindo da mensagem que é a ceia, eu estou falando de amor de Deus, o último ponto da ceia. Isso deve estar aqui. Noé, diante de uma geração perversa, que só pensava em festa, só pensava, não vou trazer aqui de novo o que eu falei na terça-feira, só pensava em casar, em beber, em comer. Lembra a geração de hoje, né, irmão? Não lembra? Um pouquinho? Pois é, só pensava nisso. Muito bem, mas isso é ruim, pastor? Não, mas eu disse aqui na terça-feira, é distração. Festa demais, comida demais, bebida demais, trabalho demais, é distração. Se distraíram do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ah, se talvez, e eu espero que o Senhor nunca me permita fazer isso, respeito o senhor presidente da república, independentemente de quem seja, mas jamais convidaria para uma ceia. Sabe por quê? Porque ele iria estragar a ceia. Muita gente ia vir de longe para honrar a ele, porque as pessoas aprendem a honrar o que está na terra, mas nós estamos aqui para honrar o Senhor dos céus e da terra. Noé honrou a Deus,
Irmãos, por 100 anos, 120 anos, construindo uma arca de 150 metros, 25 metros de largura, 15 de altura, 3 andares, uma janela, uma entrada, lugarzinho apertadinho, trabalhou sozinho, ele e a sua família naquela arca. Mas sabe o que aconteceu? Ninguém quis ouvir a pregação de Noé. O que foi que Deus fez? O amor de Deus salvou um povo e disse: Noé, eu vou começar tudo de novo por você. Começou de novo, irmãos. Mas logo depois de Noé, nasceram dos seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. É interessante, irmãos, se nós formos olhar para os filhos de Cã, que foi Cuxi, toda aquela tribo que povoou a região da Palestina, que só brigavam, mas dos filhos de Sem, nasceu um povo que adorava a Deus. De novo, olha a paciência, não sei se você está entendendo. Passou de Adão para Eva, vem para Noé, Enoque, e agora chega aos filhos de Sem. O Senhor sempre fazendo uma nova história. E eles começaram a adorar a Deus. Eles adorando ao Senhor Deus, o Senhor Deus disse: sabe o que eu vou fazer? Dos filhos de Sem, eu vou levantar um povo. Escuta aí. Mas, irmãos, o diabo, nosso adversário, sempre tenta contaminar. Em toda aquela região onde morava aquele povo, começou a contaminar, começou a contenda, se misturando os filhos de Deus com as mulheres de outros lugares, e aquela bagunça e orgias. E quiseram construir uma torre para afrontar ao Deus Altíssimo, dizendo: ei, vamos tocar o céu. O homem tenta tocar os céus, a Tesla tenta tocar os céus. As pessoas querem chegar em Marte, mas quando começam a querer chegar em Marte, perdão, irmão, Deus muda o alinhamento dos planetas e faz com que nós vejamos Marte a olho nu, Saturno a olho nu, muda tudo, eles não sabem o que está acontecendo, aumenta a temperatura interna da Terra, muda todas as coisas, muda o norte magnético da Terra, que está mudando, começa a acontecer coisas que o homem perde o controle, e Deus dizendo: eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu amo vocês, eu só quero contato com vocês, eu quero comunhão com vocês, eu quero falar com vocês, olha para mim, sereis salvo. Aleluia. Mas aquele povo queria crescer, queria construir. O que Deus fez? Confundiu a língua dos homens a partir dali. Foi cada um para os seus lados. Assim começou a nascer os continentes, ou surgiu os continentes. Mas eu quero ainda trazer para cá, irmãos. Não se prenda, não fique preocupado. O Senhor quer que você ouça essa palavra. Nesse momento surge, Deus chama desse povo. Ali no meio da Caldeia, em Ur, Deus chama um homem temente a ele, chamado Abrão. Fala: Abrão, olha o Deus amoroso de novo. Vocês fogem, mas eu venho atrás. Vocês judiam de mim, mas eu amo vocês. Eu quero ceia com vocês, eu quero comunhão com vocês. Abrão, sai do meio da tua parentela, até os teus parentes já estão contaminados. Não se prenda à família, sabe por quê, irmãos? Às vezes até a família pode ser empecilho para eu fazer contato com Deus. Com todo respeito à minha família, foi uma dor como de parto, quando o Senhor me chamou de Araras para cá. Mas eu disse: minha família, eu amo vocês, mas eu amei primeiro o meu Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ceia é comunhão com Ele. Abrão sai, e de Abrão vem Isaque, de Isaque vem Jacó, de Jacó Deus muda o nome, porque Deus tem que mudar a história de quem se contamina. E o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. Mas logo depois começa uma fome naquela terra. Dos 12 filhos de Jacó, José, perseguido pelos seus irmãos, é vendido pelos seus irmãos. Grava aí. Quem é que leva ele? Pega ele dos seus irmãos e vende lá na casa de Potifar. Os ismaelitas. Irmão por parte de pai de Isaque, da tribo de Ismael. Olha, irmãos, como o povo se contamina.
como busca fugir de Deus, mas Deus está sempre no controle. Agora José chega no Egito, junta, 7 anos de fartura vem, ele junta, vocês sabem o que aconteceu ali no Egito. José agora se torna forte, e porque ele se torna forte, o seu povo, o povo de Israel sobe, 70 almas, grave isso, 70 almas sobe da Palestina e vem para o Egito. Chega no Egito, aquele povo começa a proliferar na terra de Gósen. Mas, veja bem, preste atenção, eles já haviam se distanciado de Deus lá atrás, venderam seu irmão José, maltrataram José, mas Deus, Pai amoroso, queria reunir todo mundo para tratar bem de novo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Agora estão tudo na terra do Egito, agora começam a gostar do Egito. Sabe o que Deus permite acontecer? Faraó começa a matar, escravizar o povo de Israel. Sabe o que o povo faz? Senhor, Deus amoroso faz o quê? Ouve. Esse último passo da ceia é isso. Deus é amoroso, não importa quão ruim de negócio sou eu e você, mas lembra, Ele é amor. Ele só quer contato contigo. Jesus só quer você. Não é o que você faz, o que você tem, o teu poder. Ele ama você, Ele ama a tua alma. Ele tem negócio contigo. Para encurtar, irmãos, essa real história, agora José falece, falecido, o povo sofrendo na terra do Egito. Deus levanta Moisés para tirar o povo de dentro do Egito. E ele tira o povo do Egito com mão forte. Aí é onde eu quero trazer você. E diz: olha, agora vocês vão ter a Páscoa. Ou seja, em outras palavras, se lembrem que eu amo vocês, eu protejo vocês, mas vocês precisam se ajuntar sempre. Vocês precisam andar junto. Não anda sozinho, não vai embora. Eu quero vocês. Eu preciso de vocês andando junto. Eu preciso que tenha comunhão. E o povo não entende, irmãos. E eu quero pular, porque senão fica muito longo. De Moisés a Jesus, não dá certo com homem nenhum. Deus manda Jesus, o seu próprio filho. Fala: agora vou eu lá, Deus encarnado, vou eu mostrar como é que é. Eu amo vocês, eu perdoo vocês, eu perdoo a pecadora, aleluia. Eu perdoo o ladrão, eu junto vocês, eu lavo os pés de vocês. E eu só peço uma coisa: se ajunta para lembrar de mim, se ajunta para lembrar que eu amo, se ajunta para lembrar quem eu sou, se ajunta para cuidar um do outro, se ajunta para proteger um ao outro. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Eu não sei se você não entendeu ainda. Mas pastor, mataram Jesus. Se preocupa não, meu filho, eu vou dar o exemplo. Eu vou ser o primeiro Cristós, porque se vocês morrerem por amor de mim, eu vou ressuscitar vocês. E um dia, o que o mundo não entendeu na história humana, vai viver comigo na casa do Pai. Nós vamos nos ajuntar para a grande ceia, e é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. E eu estou me preparando para esse momento. Eu estou me preparando. O culto de hoje, a ceia de hoje, é só uma preparação para que nós entremos nos céus. Você entendeu essa mensagem? Pode dizer amém? Eu estou me preparando, eu estou me preparando para ir a um lugar. Muitos vão me perguntando, aonde é que você vai? Eu vou logo respondendo, vou à festa que sempre desejei. Se não sabes onde a festa, é na casa do rei. Aleluia! O que é que você vai fazer lá na casa do rei?
que você vai fazer na casa do rei? Vamos lá. Eu vou cantar na festa do rei. Ele me convidou e lá estarei. Não posso faltar. Um convite eu ganhei. Se você ainda não tem, levante a mão e peça ao rei. Eu quero perguntar. Eu não vou chamar você aqui à frente, não agora. Mas eu quero perguntar. Se alguém aqui que ainda não havia entendido que a história do mundo é a respeito dele, mas ele tem o maior prazer em que você more com ele. Tem gente que está buscando em pastores, em bispo, ou o que quer que seja a salvação, mas salvação só em Jesus. Só em Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé. Por isso, o amor de Deus que está aqui nessa noite me impulsiona a perguntar. Não interessa se você é pecador, pecadora, se você nem queria Jesus, se veio aqui, não era nem para saber dele, mas ele manda dizer: toda a história do universo tem a ver com ele, mas ele quer te dar o seu sobrenome, ele quer te dar sua herança, ele quer você na festa dele. Ele é rei, ele é Senhor, mas ele te ama. Há alguém para Cristo Jesus que está afastado dos caminhos do Senhor, alguém que ainda não é crente, levante a sua mão direita bem alta comigo. Eu não vou chamar você até aqui, eu só quero orar por você, para que você entenda que você faz parte, você tem uma história, você através da internet também tem essa oportunidade, se manifesta aí, há uma história a teu respeito. Não interessa se você é filho de crente, não, mas você já fez um contrato com ele, você já entregou a sua vida a ele. Se você o quer, levante a sua mão bem alto, eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Alguém afastado dos caminhos do Senhor e quer que esse Jesus, esse Deus dessa história faça parte da tua vida, mudando a tua história, se manifesta. Eu quero orar por você. Eu quero nesse momento, irmãos, orar pelo meu irmão que se manifestou dessa forma, por você que está entregando a sua vida ao Senhor. Ato sequente, meus companheiros darão prosseguimento à distribuição da ceia. Ceia é comunhão. Ceia é consagração, é entrega. Ceia, irmãos, é perdão. Ceia é amor. Eu não sei o porquê, mas você caiu nesse culto aqui hoje, e eu vou orar para que em nome de Jesus essas qualidades sejam reais na sua vida. Porque ele disse que vem, mas ele vai levar o povo da ceia para cear com ele no céu. Você pode dizer amém? Eu quero orar por você. Pai querido, eu quero te louvar mais uma vez, te engrandecer pela revelação da tua palavra. Pelo teu amor inveterado, pelo teu amor tão grande, pelo teu amor incalculável pela vida dos meus irmãos, pelo teu perdão, pela tua graça a nós derramada, pela justificação, meu Pai, que vence, está acima do perdão e nos justifica diante de Deus, o nosso Senhor. Eu te peço pela vida do meu irmão e minha irmã, que se converte à tua vontade, ao teu evangelho, ao teu caminho, ó Pai.
toma-os em tuas mãos, transforme a sua vida, perdoa os pecados, lança como no mar do esquecimento. E aos meus irmãos que aqui estão, ó Pai querido, dai-nos comunhão pelo teu nome, e em nome de Jesus nós te clamamos e te agradecemos. Amém.